Eu vou começar hoje fazendo uma observação sobre a vista em perspectiva de cônica, que eu falei no começo da aula passada. A ideia é fazer uma versão esquemática extremamente simples, né? Você tem uma cônica aqui nesse plano. Aí você pega um ponto aqui e faz um cone a partir daí. Isso aqui pode ser uma hipérbole, e esse ponto está assim, torto aqui, né? Então aqui, vamos chamar essa cônica aqui de C, aí você tem esse ponto P aqui, e aí você corta aqui por um plano alfa. Você tem uma cônica nesse plano, né? Tá, vamos dizer assim que a cônica está aqui. Aqui é uma elipse, mas poderia ser uma hipérbole. Tá? Então ela está aqui, né? Você olhou ela assim, esse cone aqui não tem esperança, quer dizer, tem uma esperança, mas com probabilidade zero, dele ser um cone circular reto. Tá? Poderia, por exemplo, aqui ser uma elipse, estar numa posição tal que esse cone fosse, mas em princípio não tem muita essa esperança. Agora, uma coisa é certa, se isso aqui é uma cônica, ela veio da seção desse plano, que é o plano dela, por um outro cone, esse sim circular reto. Então a gente pode botar aqui um P0, um cone circular reto. Acho que eu vou botar ele numa posição um pouquinho menos especial. Aqui assim. Então tem aqui o P0. E agora esse sim é um cone circular reto. Eu sei que ele existe porque essa coisa aqui é uma cônica. Então, o meu objetivo é o seguinte, é provar que essa seção aqui, vou chamar esse ponto aqui de P1, alfa 1, vamos chamar esse aqui de alfa 0, essa aqui de C0. Então, essa C1 aqui, que é a interseção desse cone com esse plano, provar que isso é uma cônica. O que significa exatamente eu provar que a vista em perspectiva de uma cônica vai ser uma cônica. Porque a vista em perspectiva é isso, eu olho do meu olho para o objeto e tem um plano do quadro, que é arbitrário, e olho para a interseção aqui. Então, a minha ideia foi justamente passar por aqui, por esse cone de cá. Oi. Mas a vista vai ser a mesma cônica ou pode ser outra? Não, pode ser outra. Que pode ser outra já é uma coisa tranquila, porque, repara, quando você tem um cone circular reto, você tem um cone, mas vamos pensar assim, ó. Você tem aqui um ponto P0, um cone circular reto, assim, né? E você está olhando justamente para esse círculo aqui. Tá? Mas imagina que você está olhando para esse círculo, mas o seu quadro está aqui. Tá? O que você vai ver aqui, na verdade, pensando que o seu olho olha em todas as direções, o que você vai ver aqui é a seção desse cone, que é um cone circular reto, com esse plano aqui, que nesse desenho é uma hipérbole. Então, você pode olhar para um círculo, está lá na sua nave espacial, tem um círculo de fogo, né? E você vê uma hipérbole. Quando que você vê uma hipérbole? É quando o plano paralelo ao quadro
O seu círculo atravessa o plano paralelo ao quadro, entendeu? O círculo, uma parte dele está na sua frente, uma parte está atrás. Porque é justamente nessa situação que esse círculo perde um ponto aqui e um ponto aqui. São pontos cegos que estão nesse plano paralelo a esse aqui. Aí esses dois você não enxerga. Esse lado de cá é um ramo da hipérbole. E essa parte que está atrás, que teoricamente você não vê, é o outro ramo da hipérbole. Então isso, trivialmente, acontece. Agora eu estou fazendo uma espécie de recíproca. Quer dizer, eu estou pegando um cone qualquer, né? Estou pegando um cone que não é mais circular reto, quer dizer, porque aqui você poderia, por exemplo, pegar essa hipérbole aqui, olhar daqui, o cone que você constrói a partir dessa hipérbole desse ponto é um cone circular reto, está aqui, mas isso não é geral, né? Mesmo que você pegue, se você pegar um círculo aqui assim, olhar daqui, o cone que você vai ter já não é circular reto. Então, a minha situação é essa, eu tenho uma cônica aqui no chão, nesse plano alfa zero, peguei um ponto P1 aqui e liguei o ponto P1 aos pontos da cônica. Construí, então, um certo cone aqui, o cone continua para cá, é importante que ele possa continuar. E eu quero saber, agora eu peguei um plano alfa 1, cortei aqui, que bicho é esse? Não é mais a seção de um cone circular reto por um plano, é a seção de um cone que tem como diretriz uma cônica qualquer. Mas o macete que eu usei para provar que isso aqui é uma cônica foi o seguinte, eu disse, bom, aqui eu sei que é uma cônica. Então, essa cônica veio da seção desse plano, que é o plano dela, por algum cone. Então, esse cone existe, está aqui. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte, eu estou em R3 aqui, né? Aqui é o plano, tem mais uma dimensão. Eu posso simplesmente fazer uma transformação linear que deixa esse plano parado e joga esse ponto aqui nesse daqui. Tá? Posso pegar, vamos dizer, um sistema de coordenadas simples, assim, é botar aqui a origem. Então, aqui eu teria os vetores E1 e E2 nesse plano aqui. Posso até fazer o E3 virar esse daqui, né, se eu quiser um sistema de unidade, mas simplesmente eu vou fazer isso, eu vou fazer a transformação linear, que vai pegar esse vetor e vai transformar nesse daqui. E esse plano fica parado. Tá? Toda a transformação linear é definida assim, né? Eu pego uma base do meu domínio e escolho para cada vetor da base um vetor do contradomínio. E agora eu estendo isso por linearidade, quer dizer, a combinação linear dos vetores da base vira a combinação linear dos caras da imagem. Não, todo mundo aqui vai ficar parado. É mais que autovetor com autovalor 1. Entendeu? Tudo aqui está parado. Eu faço a transformação linear assim, ela simplesmente é um cisalhamento. Ela move os planos aqui assim. Na verdade, não exatamente, né, porque não é exatamente um cisalhamento, porque esse cara daqui não está no mesmo nível que esse necessariamente, mas é um pouco isso, quer dizer, tem uma expansão assim e depois cisalha. Mas, vamos dizer, eu posso fazer isso, é trivial fazer essa transformação. Então, agora eu vou usar o seguinte, transformação linear leva reta em reta, leva plano em plano. Então, o que vai acontecer? Essa transformação aqui, e ela é feita de maneira que ela é objetiva, ela levou aqui os vetores, vamos dizer, de uma base aqui estão parados e esse foi levado num outro que está fora desse plano. Então, beleza. Então, assim como ela traz esse vetor aqui, esse plano alfa 1 aqui, ele tem que ter vindo de algum plano, vamos dizer, alfa' aqui.
Entendeu? Quer dizer, tem essa transformação, t menos 1. Então, alfa 1 é igual a t de alfa'. E alfa' é igual a t menos 1 de alfa 1. Agora, o que acontece? Olha só. Então, eu tenho a transformação linear de R3 em R3 que está levando esse plano aqui, e que está levando esse cone nesse cone. Por quê? Porque cada ponto daqui está parado, está sendo levado nele mesmo, esse ponto está sendo levado nesse, então a geratriz que passa nesse ponto e nesse daqui vai na geratriz que passa nesse ponto e naquele dali. Então está levando o cone no cone e o plano no plano. Então está levando essa interseção aqui nessa interseção aqui. Quer dizer, aqui ó, você tem uma interseção, esse aqui é um C', e o que eu sei é o quê? C0 era uma cônica, mas eu sei que isso aqui é um cone circular reto, então C' é cônica. Por construção, é a interseção de um cone circular reto com um plano. Agora eu tenho uma transformação linear de R3 em R3, mas que está levando esse plano nesse plano. Não é um exercício difícil observar que se você escolher um ponto aqui para ser origem, e a imagem dele pela transformação aqui para ser origem aqui, você vai ter uma transformação linear do espaço dos vetores que você vai construir aqui a partir dessa origem. Quer dizer, você pega a origem e associa a cada ponto desse plano um vetor, vai ser um vetor assim. Essa origem vai ser levada nessa origem aqui, e o vetor daqui vai ser levado um vetor correspondente aqui. Essa transformação vai ser linear, por conta de a t ser linear. Então, se ela é linear, ela leva cônica em cônica, e então C1 é cônica. É uma demonstração simplesinha, usando simplesmente o resultado que diz que a imagem de uma cônica para uma transformação linear é uma cônica. Tem um detalhe nessa história aqui, né? Quer dizer, podem faltar pontos aqui. Pelo seguinte, vou dar um exemplo mais simples. Imagina que essa C0 aqui seja uma hipérbole. Quando eu fizer esse cone aqui, eu sei que uma hipérbole é a seção de um cone por um plano, mas esse plano secciona o cone, mas não pega todas as geratrizes. Faltam duas. Porque as duas geratrizes que estão no plano que passa pelo vértice, você faz O que acontece quando você faz uma hipérbole, né? Você tem isso assim, aí você secciona por um plano assim. Se você pegar o plano paralelo a esse, que passa aqui pelo vértice, né, esse aqui faz a hipérbole. Esse plano aqui tem duas geratrizes que estão nele. E elas estão num plano paralelo ao plano da hipérbole. Então não tem nenhuma chance delas seccionarem esse plano. São as únicas duas geratrizes que esse plano daqui não vai seccionar. Então, quando você tem uma hipérbole e pega o cone do qual ela se originou, digamos assim, ela secciona todas as geratrizes desse cone, menos duas. Isso vai acontecer aqui. Então, aqui vão faltar duas geratrizes. O que significa que podem faltar, não quer dizer que faltem, mas podem faltar dois pontos aqui. Por exemplo, se isso aqui era uma hipérbole e eu seccionei isso aqui era uma elipse, deveria seccionar todas as geratrizes. Mas como faltam duas, tem dois pontos aqui que não estão. Esses dois pontos vão faltar aqui também. Porque todo ponto daqui corresponde a um ponto daqui e vice-versa. Então, no final das contas, você pode ter uma cônica, mas podem estar faltando dois pontos, ou pode estar faltando um. Por exemplo, no caso da parábola,
falta 1. Então, na realidade, o resultado correto diz que quando você tem a vista em perspectiva de uma cônica, você vai ter uma cônica, ou uma cônica menos 1 ponto, ou uma cônica menos 2 pontos. Vamos dizer, no caso do círculo, você olha para o círculo, não, se o círculo estiver assim, cruzando o plano do ponto de vista, o plano do círculo não pode passar pelo ponto de vista, mas quando o plano da figura passa pelo ponto de vista, ele intercepta lá o plano do quadro em uma reta. Então, tudo vai ficar numa reta. Mas se ele não tiver... Então, no círculo, você projeta lá, você vai ver uma hipérbole, tudo bem, mas tem 2 pontos aqui que foram perdidos. Por isso que o círculo pôde virar hipérbole, né? Senão tinha que ficar conexa. Mas se reciprocamente você inverter, disser, não, eu estou olhando para a hipérbole e o plano do quadro é esse aqui, você vai ver a imagem da hipérbole sendo um círculo menos 2 pontos. Tá? Então, o caso de retas, você pode analisar de maneira mais simples, porque a vista em perspectiva de retas é mais simples. Eu gosto de sempre colocar na prova uma questão sobre isso aqui. Eu lembro que a primeira pessoa que se formou no curso de matemática aplicada veio da arquitetura. E ela olhava assim, quando falava essas coisas de perspectiva, às vezes arregalava o olho. Então, quer dizer, pode acontecer todas essas... Se você olhar assim, fizer ficar imaginando o que pode acontecer coisas bastante esquisitas. Bom, então isso era que eu queria, porque eu não destaquei na aula passada que podiam faltar 2 pontos, podia faltar 1 ponto, podiam faltar 2 pontos. E no vídeo que eu fiz eu também deixei isso como exercício. Bom, vamos voltar no teorema espectral. Posso fazer uma versão um pouquinho mais careta do teorema espectral. Tá? Lembrando assim, né, o teorema espectral, caso real, né, quer dizer, você tem T, vou botar assim, espaço vetorial real de dimensão finita, vou botar N, assim já, né? Com produto interno. E T de E em E, tal que T de UV igual a U, T de V, para todos U e V em E. Então, tem base ortonormal, epsilon N, tal que T de epsilon I igual a lambda I, epsilon I. Isso é o que o teorema diz. Na verdade, vamos dizer, a demonstração do teorema tem uma observação crucial, que é o seguinte, que permite a demonstração por indução do teorema.
que é a seguinte coisa. Imagina que você achou um certo epsilon com t de epsilon igual a lambda epsilon. Aí você pega os vetores ortogonais a epsilon. Pega esse cara daqui. Chama esse cara aqui de E0. É igual ao conjunto dos U pertencentes a E, tais que U escalar epsilon igual a 0. Aí, simplesmente, o que acontece é que esse E0 é invariante por T. Quer dizer, o T de E0 está contido em E0. E por conta disso, você pode pegar o E0, que vai ser dimensão n-1, e ver que, bom, para vetores de E0, isso continua valendo. Se você tem U e V em E0, T de U está em E0, escalar V, eles também estão em E, então isso aqui vale. E T de V também está em E0. Então, em E0, quer dizer, isso aqui permite que você pegue o teorema e pense, então vamos pensar T de E0 em E0. Já que T de E0 está em E0, você olha para isso e ela tem essa propriedade. Então, se você demonstrou o teorema para a dimensão n-1 e achou um cara assim, você demonstrou para a dimensão n. E esse fato daqui, ó, também é uma trivialidade. Quer dizer, se você tem U escalar epsilon igual a 0, então você olha para T de U escalar epsilon. Usa a hipótese. Aliás, os teoremas abstratos, eles são fáceis porque alguém já fez todo o trabalho de olhar e dar o enunciado certo com as hipóteses certas. Então, você só tem que usar as hipóteses. Esse aqui é o T de epsilon, que é igual a U lambda epsilon, que é igual a lambda U epsilon, e que é igual a 0. Então, se U pertence a E0, T de U pertence a E0, porque T de U escalar epsilon é 0 também. Então, todo elemento de E0 vai cair em E0. Tá? Isso. Então, aí você, o que você faz? Bom, achei esse epsilon, chamei de epsilon, vamos dizer, eu sei demonstrar o teorema no plano, já demonstrei ele no plano. Na verdade, eu fiz uma demonstração que vale em RN, mas digamos que eu só demonstrei no plano. Então, se eu acho, eu estou em R3 agora, eu acho esse cara daqui, achado esse cara, esse espaço perpendicular é bidimensional. No espaço bidimensional, eu provei o teorema espectral. Então, eu tenho uma base ortonormal de autovetores aqui. Eu junto com mais esse, eu tenho uma base para R3. Isso permite a gente fazer uma demonstração, vamos dizer, mais caretinha, que a gente consegue fazer em dimensão 2 e consegue passar facilmente para a dimensão 3. E aí esbarra na passagem para a dimensão 4. Vou só dar demonstração desse caso em dimensão 2. Dimensão 2 você vai pensar como se sempre fosse em R2. Quer dizer, você tem um espaço de dimensão 2, T de U escalar V igual a U T de V, significa que se você pegar uma base ortonormal, epsilon 1, epsilon 2, base ortonormal, se você fizer T de epsilon 1 escalar epsilon 2 é igual a epsilon 1 T de epsilon 2. Então, se você fizer a matriz da T nessa base, ela vai ter A11, A12, A21, A22. Esse aqui é o T de epsilon 1, esse aqui é o T de epsilon 2, escrito nessa base.
esse cara daqui é o t de ε1 escalar ε1. Esse aqui é o t de ε1 escalar ε2. Esse aqui é o t de ε2 escalar ε1. E esse aqui é o t de ε2 escalar ε2. Isso aqui está dizendo que esse cara é igual a esse. Tá? Significa que não é só assim que matriz simétrica dá essa propriedade aqui. Significa que se essa propriedade vale, então em qualquer base ortonormal que você escreva a transformação linear, a matriz vai ser simétrica. Tá? Eu não sei o quanto vocês estão sabendo de álgebra linear, de maneira que podem me questionar à vontade no meio aí. Né? Então, a situação é essa, eu sei que a minha transformação linear vai ter sempre uma matriz simétrica. E os autovalores e autovetores, a gente sempre pode fazer, tem um truque, né, bastante interessante, que é, se você tem t de epsilon igual a lambda epsilon, então você tem t de epsilon menos lambda epsilon igual a zero. Quer dizer, t menos lambda identidade epsilon é igual a zero. Com aqui epsilon, claro, diferente de zero. Se isso acontece, então essa transformação linear aqui não é bijetiva, porque ela está levando um vetor não nulo em zero. Então o determinante de t menos lambda i tem que ser zero. E bom, determinante de t menos lambda i, você pega a matriz de t, em alguma base A1, A21, A12, A22, menos matriz de identidade, lambda, lambda, 0, 0, e faz o determinante disso. Então, você vai ter A1 menos lambda, vezes A22 menos lambda, menos A12, A21, igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau, tem duas raízes. Questão, será que tem duas raízes reais? Mas o fato de que isso daqui é um quadrado, de que esse e esse são iguais, talvez ajude, né? Vamos ver. Quer dizer, no caso, então, vamos pensar isso assim, né? Quer dizer, você vai ter, na verdade, a sua matriz é uma coisa assim, né? AB, BC. Então, você vai ter A menos lambda, C menos lambda, menos B2 igual a zero. Então, você vai ter lambda 2 menos 2A mais C lambda, mais AC menos B2 igual a zero. Sei lá, para não pensar, usa a fórmula. Lambda igual a mais C mais ou menos raiz de A mais C ao quadrado menos 4 AC menos B2. Tá? Peguei esse 2, já cortei com 2 aqui. Tá? A 4 não, aqui não tem 4. Hã? Esse menos 2 aqui? Ah, não tem, né? É menos A mais C, desculpa. Menos A mais C, então aqui A mais C ao quadrado, menos 4 AC sobre 2. Né? Tá? E aqui, ó, ganhamos, né? Porque aqui tem 2AC menos 4AC, fica A2 mais C2 menos 2AC, que é um quadrado perfeito, mais B2, né?
Então isso daqui só se anula, quer dizer, isso daqui vai ser igual a A mais C mais ou menos raiz de A menos C ao quadrado mais B2 sobre 2. Então isso aqui, primeiro, é sempre maior ou igual a zero, e segundo, só se anula se A for igual a C e B for igual a zero, quer dizer, se a matriz já fosse simétrica. A gente está querendo diagonalizar, está querendo achar uma base ortonormal de autovetores. Você escreveu em alguma base ortonormal, se na sua base ela já era simétrica, já estava ganho. Então, aqui tem sempre dois autovalores reais e distintos, porque isso aqui não vai ser nulo, já que você está nessa situação assim. Tá? Eles podem ser iguais, mas se eles fossem iguais, já estava pronto. Oi? Por que tem que ser simétrico? Hã? Por que tem que ser simétrico? Aqui foi crucial, né? Esse B ao quadrado aqui, né? Porque senão aqui seria um B1, B2, né? Tá? Então aqui você teria B1, B2, B1, B2. Então você teria A menos C, poderia até ter o A menos C ao quadrado aqui, mas teria B1, B2 aqui, que aí podia ser negativo, podia acontecer qualquer coisa. Tá legal? Eu estou usando no final da conta, que esse é positivo e esse aqui é um quadrado, portanto é positivo. Mas ele é um quadrado porque é B vezes B. Se fosse B vezes alfa, já não saberia. Porque é fato, se a matriz, uma matriz qualquer, não tem dois autovetores ortogonais, em princípio. Não tem razão para isso. Ficou claro? Então, você tem isso. Agora, tem uma... Ainda não ganhamos, né? Porque achamos dois autovalores reais distintos. Mas pode ser que cada um tenha um autovetor e que os autovetores não sejam ortogonais. Mas acontece que eu provei antes que se você tem um autovetor, né? Você tem um autovetor aqui, ε1. Então, o espaço ortogonal a ele é invariante, mas o espaço ortogonal é uma reta formada a partir de um vetor ortogonal a esse. Quando é invariante, significa que a imagem dessa reta é ela mesma, que significa que esse vetor é elevado no múltiplo dele. Então, esse vetor ortogonal a ε1 é um autovetor também. E mais, né, você não pode ter mais... É um exercício simples também. Você não pode ter mais de dois autovetores distintos. Distintos quer dizer, um não é múltiplo do outro, num espaço de dimensão 2. Porque autovetores associados a autovalores diferentes são necessariamente linearmente independentes. É um exercício, tem um macetezinho legal ali. Mas, basicamente, aqui eu achei um autovetor, né? Eu já sei, como eu estou em R2, ou em dimensão 2, eu achei um ortogonal, ele vai ser também. Então, tem. Então, isso é uma demonstração do caso de dimensão 2. Agora, o caso de dimensão 3, eu posso fazer a mesma coisa, só que eu começaria com uma matriz 3x3, né? A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33. Aí eu faria isso menos lambda da identidade, então eu teria menos lambda, pegaria o determinante disso e daria um polinômio de grau 3. E as raízes desse polinômio vão ser os autovalores. Só que todo polinômio de grau 3 tem uma raiz real. Não, de grau ímpar tem raiz real.
O fato de ser de grau ímpar aqui é crucial. Quer dizer, eu estou em grau 3, então ele tem uma raiz real. Então eu já achei um autovalor e ele tem um autovetor associado a ele. Aí o espaço ortogonal ele é de dimensão 2, e dimensão 2 eu já fiz, pum, ganhei o jogo. Só que eu não posso passar de dimensão 3 para dimensão 4 com esse truque, porque um polinômio de grau 4 pode não ter raiz real. Então, a outra demonstração que eu fiz, ela não usa isso aqui. Não, com certeza. Como ela é simétrica, eu tenho certeza que... porque o teorema espectral, o que ele garante é que todos os autovalores são reais, no caso da matriz simétrica. Entendeu? E os autovetores são 2 a 2 ortogonais. Aliás, isso também é um fato simples, independente de qualquer coisa. Imagina que você tem espaço vetorial com produto interno. E que você tem T de E em E, com T de U, V, igual a U, T de V, para todos U e V. Então, necessariamente, se você tiver autovetores associados a autovalores distintos, eles são ortogonais. Quer dizer, se você tiver T de U igual a lambda U, T de V igual a μV, com lambda diferente de μ, então, você tem o seguinte, ó, se você fizer, digamos assim, T de U, T de UV é igual a lambda UV. Mas, ao mesmo tempo, isso é igual a V, a U, T de V, que é igual a μ vezes UV. Ora, se lambda UV é igual a μ vezes UV, se UV for diferente de zero, você corta e lambda é igual a μ. Como lambda não é μ, na hipótese, o UV tem que ser zero. Então, isso vale em dimensão infinita, em qualquer circunstância. Quer dizer, quando você acha, num operador simétrico, autovetores associados a autovalores distintos, eles necessariamente são ortogonais. Bom, o fato é que, vamos dizer, esse caminho com determinante, ele, vamos dizer, eu refiz a demonstração do teorema, demonstrei em dimensão 2 e dimensão 3. Dimensão 2 a gente já viu que dá as cônicas. Eu posso usar o resultado de dimensão 3 para olhar para as funções de segundo grau com 3 variáveis. Quer dizer, posso olhar para a seguinte questão, né? Mas eu preciso de muitas letras. Não sei quantas letras eu vou usar agora. Bom, vou botar, eu tenho em R3, né, eu tenho a equação AX2 mais BY2 mais CZ2 mais 2DXY mais 2EYZ mais 2FXZ mais GX mais HY mais IZ mais J igual a zero. Tá? Uma equação de segundo grau com 3 variáveis. Então, eu posso pegar e fazer o mesmo truque que eu fiz com de 2 variáveis. Eu olho para isso daqui e digo, eu vou escrever isso assim, né? Vou escrever a matriz A, B, C, aí eu devo ter D aqui, YZ deve ser
E XZ deve ser FF, XYZ, escalar XYZ, mais GHI, escalar XYZ, mais J, igual a zero. Se não errei nada, é isso. Então eu posso olhar para essa transformação, que aqui eu já botei essa matriz é simétrica. Então aqui eu tenho a transformação T, vamos chamar esse cara de W, T de W, escalar W, mais W0, que é esse cara daqui, escalar W, mais J, igual a zero. E agora eu digo, bom, então a questão é a seguinte, esquece essas letras todas aqui, exceto o J, e diz assim, na verdade o meu problema é assim, eu tenho uma transformação linear simétrica de R3 em R3, um vetor W0, um número J, e eu estou procurando saber qual é a cara do conjunto dos vetores W que satisfazem isso aqui. Aí eu digo, agora eu vou escolher as minhas coordenadas, não quero essas aqui. Eu vou escolher o quê? Vou escolher uma base de autovetores de T, porque com uma base de autovetores de T, então aqui eu mudo coordenadas. Não sei se vocês percebem isso que toda a coisa nas cônicas agora aqui também é mudar o sistema de coordenadas. De certa forma, você ter uma intimidade com vetores flechinha tem uma vantagem que é o seguinte, quando você só pensa em RN, o RN vem com uma base. Você abre a caixa do RN e já tem a base canônica ali. Os vetores flechinha não, eles são flechinhas. Então é mais fácil você entender que com os vetores flechinha você pode escolher o seu sistema de coordenadas, a sua base. E aí quando você pensa em RN de maneira abstrata assim, você diz, eu posso escolher uma outra base em RN. Eu posso me libertar da base que veio dentro da caixa e escolher outra. Que é o que a gente vai fazer aqui, quer dizer, mudo coordenadas, quer dizer, eu pego ε1, ε2, ε3, base ortonormal, de T. Então, aí nesse sistema de coordenadas, isso aqui vai virar o quê? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse cara daqui, eu vou usar coordenadas dele, sei lá, x1, x2, x3, escalar x1, x2, x3. Esse W0 vai ter suas coordenadas, sei lá, A1, A2, A3, x1, x2, x3, mais J igual a zero. E aí, a minha equação deixa de ser essa daqui, essa equação desaparece, quer dizer, fica lá guardada para depois se eu precisar voltar, né? E isso aqui vira lambda 1, x1 ao quadrado, mais lambda 2, x2 ao quadrado, mais lambda 3, x3 ao quadrado, mais A1, x1, mais A2, x2, mais A3, x3, mais J igual a zero. E agora eu posso ver que tipo de que pode estar acontecendo aqui. Basicamente, o grande divisor de águas é saber se tem lambdas iguais a zero aqui, se tem todos os lambdas do mesmo sinal, ou tem lambdas de sinais diferentes. E aí você analisa caso a caso.
Para ter vamos dizer assim, então, apaga isso aqui. Toda vez que você tiver um lambda diferente de zero aqui, você pode engolir esse cara nele. Porque você sempre, vamos dizer, você tem aqui lambda 1 x1 ao quadrado mais A2 mais A1 x1, você escreve isso daqui assim, né, como lambda 1 x1 ao quadrado mais 2A1 sobre lambda 1 x1 mais A1 sobre lambda 1 ao quadrado menos A1 ao quadrado sobre lambda 1. Quer dizer, eu botei o lambda 1 aqui fora, transformei isso num quadrado e completei aqui para ficar certo. Então, isso daqui é x1 mais A1 sobre lambda 1 ao quadrado. Então, você pode fazer uma mudança de coordenadas e dizer, não, isso aqui vai ser y1 ao quadrado. Então, vira lambda 1, y1 ao quadrado, menos alguma coisa que você vai incorporar o j. Aqui é um número, você vai incorporar o j. Então, no final das contas, sempre que o cara aqui for diferente de zero, ele extermina o correspondente aqui, absorve, vira, muda coordenadas. Porque aqui, esse tipo de mudança de coordenadas é só uma translação. Então, ele não muda a geometria, vamos dizer assim. Não é? Porque quando você faz uma mudança de base meio esquisita, você pode estar perdendo alguma coisa, mas aqui é só você está mudando a origem de lugar. Então, essencialmente isso, quer dizer, você vai ter que ver. Bom, primeiro caso, todo mundo aqui não nulo. Então, esses somem e fica um cara aqui. Então, o primeiro caso seria uma coisa assim, seria quando você dizer lambda 1, y1 ao quadrado, mais lambda 2, y2 ao quadrado, mais lambda 3, y3 ao quadrado, mais, vou botar j mesmo, igual a zero. Até para facilitar, agora o que importa, na verdade, né, é saber se esses caras têm o mesmo sinal ou sinais diferentes. Uma coisa que você sempre pode fazer é dividir, fazer uma mudança de escala, que você transforma, vamos dizer, é como se você dissesse assim, digamos que esse cara é positivo, então ele é μ1 ao quadrado, y1 ao quadrado. Digamos que esse é negativo, então ele é menos μ2 ao quadrado, y2 ao quadrado. Digamos que esse é positivo, mais μ3 ao quadrado, y3 ao quadrado. Então você pode dizer, ó, μ1, y1 é um z1. Então você teria z1 ao quadrado menos z2 ao quadrado mais z3 ao quadrado. E no final das contas, você vai ter que só olhar... porque aqui, vamos dizer, aqui você está fazendo uma mudança que muda a geometria, mas não muda qualitativamente. Tá? Quer dizer, você está só encolhendo ou expandindo na direção de um eixo. Então, para entender o que está acontecendo, você pode fazer uma coisa assim. E aí, né, o que você pode ter aqui? Né? Você pode ter
Vamos dizer, você pode ter os três com o mesmo sinal, ou um com o sinal e outros dois com o outro. Porque se for um positivo e dois negativos, você pode trocar para dois positivos e um negativo, multiplicando por menos um e mudando o J, quer dizer, transfere para o J esse problema. Então, basicamente, você pode ter uma coisa assim, né? Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado mais Z3 ao quadrado mais J igual a zero, ou Z1 ao quadrado menos Z2 ao quadrado menos Z3 ao quadrado mais J igual a zero. Né? Bom, daqui o que pode acontecer? Você vai passar para o J, vamos dizer, eu posso trocar o sinal do J para não ficar com menos J aqui, posso dizer igual a J, aqui também igual a J, e aqui depende, né? Aqui você tem três casos, né? J igual a zero, J maior que zero e J menor que zero. J igual a zero, você tem um ponto. J maior que zero, você tem uma esfera, né? Que, na verdade, a sua esfera é uma esfera porque você mexeu com o sistema de coordenadas. Na verdade, ela é um elipsoide. Tá? Então, aqui, você tem um elipsoide. E aqui você tem um conjunto vazio. Então, é isso. Aqui também, né? Acho que também pode separar, né? J igual a zero, J maior que zero e J menor que zero. J igual a zero, ó, seria Z1 ao quadrado igual a Z2 ao quadrado mais Z3 ao quadrado. Se você botar o Z1 aqui e o Z2 e Z3 aqui, Z2 ao quadrado mais Z3 ao quadrado é o quadrado do raio das coordenadas polares em Z2 e Z3. Então, é a distância à origem, o quadrado da distância à origem. Você está dizendo que o quadrado da distância daqui a aqui é igual ao quadrado... Então, na verdade, você tem uma coisa assim. Para cada círculo que você pegar nesse plano aqui, cada círculo que você pegar nesse plano, você tem os caras na mesma altura. Então, J igual a zero é cone. Tá? Quer dizer, isso aqui, vamos dizer, nesse plano aqui, os caras que têm esse mesmo valor vão estar sobre um círculo. E eles todos vão dar a mesma altura aqui. Se você pegar um R aqui, a altura correspondente, você vai ter uma reta assim. Então, isso é um cone. É claro que também, como eu mexi nas coordenadas, esse cone que eu estou fazendo circular reto, ele podia ser elíptico. Tá? Mas é um cone elíptico, vamos dizer assim. Com J maior que zero, o que a gente tem de diferente aqui? Hã? Não exatamente, né? Bom, C1 ao quadrado igual...
Aqui, parece só... Mas será que só transladar? É constante já. Uhum. Porque aqui eu não posso simplesmente, vamos dizer, transformar essa equação na mesma com zero aqui. Oi. Qual, esse aqui? É um cone reto. Só estou observando o seguinte, né, que eu dividi pelos lambdas, né? Então aqui, na verdade, seria um lambda 1 Z1 ao quadrado igual a lambda 2 Z2 ao quadrado mais lambda 3 Z3 ao quadrado. Eu posso dividir, esse lambda 1 originalmente era positivo, tá? Então eu posso fazer Z1 ao quadrado igual a lambda 2 Z2 ao quadrado sobre lambda 1 mais lambda 3 sobre lambda 1 Z3 ao quadrado. Todos esse lambda 2 e esse lambda 3, na verdade, são menos lambda 2 e menos lambda 3, mas como eles eram, o lambda 2 e o lambda 3 eram negativos, então isso aqui é como se fosse positivo. Então, isso daqui constante é uma elipse. Tá? Então, aqui você tem o Z1 ao quadrado, né? Quer dizer, você tem a mesma, vamos dizer, a mesma coisa, só que é um cone com... Cada vez que você secciona aqui, você tem uma elipse. Tá? Bom. E esse agora aqui? Porque esse aqui também, vamos dizer, se você fizer seções, ele também dá elipse, né? Quer dizer, se você disser assim, eu estou com Z1 ao quadrado menos J igual a Z2 ao quadrado mais Z3 ao quadrado. Quer dizer, se eu der um valor constante para Z1, acima de J, eu tenho um círculo. Mas se Z1 ao quadrado menos J for negativo, não dá nada, né? Entendeu? Aqui, ó, esse cara daqui era sempre positivo. E esse daqui também. Então, mesmo que eu desse a Z1 um valor negativo, isso aqui ia ficar positivo, isso aqui não. Esse daqui não, né? Quer dizer, esse daqui, quando digamos aqui, o J tem digamos que o J seja positivo. Então, você tem um valor, vamos dizer, se Z1 se o Z estiver acima da raiz de J, ou abaixo de menos raiz de J, tudo bem, isso é positivo e você tem uma seção assim. Então você tem alguma coisa que não é mais um cone, ela tem um pedaço para cá e um pedaço para lá.
Tá? Que bicho é esse? Não, vamos pensar assim, ó. Então pensa assim, ó. Vamos botar aqui RZ1, para ver a seção assim, tá? Então isso aqui é R2, ó. Então você tem Z1 ao quadrado menos R2, R ao quadrado igual a J. O que é isso? É uma hipérbole. Independente de J ser positivo ou negativo, né, só muda. Mas vamos dizer, se esse cara for positivo, significa que o Z1 ao quadrado tem que ser maior que o R ao quadrado. Então você vai ter uma hipérbole que vai fazer assim. E pelo que a gente viu, as seções aqui são elipses. Então você tem um bicho assim, que vamos dizer, você tem hipérbole aqui e elipse aqui. Vamos dizer, no caso que você ajustou as coordenadas assim, ele é um hiperboloide de revolução. Mas é um hiperboloide de duas folhas. No outro caso, em que o J aqui for negativo, então você vai ter, na verdade, você vai ter uma coisa assim, né? Você vai ter uma coisa assim, entendeu? Olhando o Z1 e o R, quer dizer, o R é Z2 e Z3 aqui. Então, quando o J for negativo, é essencialmente como se dissesse R2 menos Z1 ao quadrado igual a 1 com coisas aqui embaixo. Então, é uma hipérbole assim agora. Mas as seções aqui continuam elipses. Então, o que você tem é um hiperboloide de revolução, só que, entendeu? Nesse caso aqui, você girou assim. Então, tem uma folha aqui, outra folha aqui. Nesse caso, você está assim, girou assim, você tem uma folha só. São sempre elipses, né? Porque se você fizer isso constante, só que tem vazio. Vamos dizer, no caso do J positivo, né, quando o Z1 ficar abaixo do raiz de J, aqui, as seções são vazias, porque justamente você vem, desaparece aqui, reaparece aqui. Quer dizer, quando isso for positivo, porque se isso for negativo não dá nada, porque isso aqui é positivo. Quando esse é positivo, isso é uma elipse. Quer dizer, aqui é um círculo, mas é porque foi ajustado. Então, você tem isso, você tem uma hipérbole aqui assim, que foi girada, e aqui e achatada, eventualmente, você tem elipse. Então, nesse caso daqui, né, dependendo do J maior que zero ou J menor que zero, você tem, com o J maior que zero, você tem um hiperboloide de duas folhas. E aqui, mesma coisa, de uma folha. É como se você tivesse uma hipérbole e girou ela em torno de um eixo de simetria. No primeiro caso, você botou o eixo de simetria assim e girou, aí tem cada ramo da hipérbole gerou uma folha. No segundo caso, a hipérbole está assim, você girou aqui, fez uma lata de lixo. Aliás, uma coisa super interessante é o seguinte, esse hiperboloide aqui, de uma folha só, ele é inteiramente feito de retas. Por cada ponto, ele é uma superfície regrada, uma superfície feita de retas. Por cada ponto dele, passam duas retas. Tanto que, não sei se vocês já viram, assim, tem às vezes umas proteções de árvore aramadas, que são, ou latas de lixo, assim, mas uma maneira de construir é você bota dois discos, assim, separados, paralelos,
e bota elásticos ligando os dois, mantém essa distância aqui, torce. E aí você vê aparecer um hiperboloide assim. Então aqui você tem esses casos. Esses são os casos, então, vamos dizer, são os casos em que não tem degeneração, quer dizer, tem esse bonitinhos. Fica aí indicado, então, esses hiperbólicos lá atrás, acho que é indicado ali entre o raiz J e o J. Exatamente. Esse hiperboloide aqui, né, entre o menos raiz de J e o raiz de J não tem nada. Você faz a seção da vazia. Esse aqui, ele está girando assim. Então aqui tem tudo. Que esse aqui, o J é negativo. Tá? Tá? E agora nós temos que analisar os casos em que um ou dois desses lambdas são nulos. Se os três forem nulos, é um plano. Tá? Então, se os três forem nulos, é um plano. E agora a gente pode pensar se um deles for nulo ou dois deles forem nulos. Tá? Tem a ver com o seguinte, né? Porque a parábola é um caso muito especial, né? Que é no caso das cônicas, né? E aqui justamente o caso, vamos dizer que todo mundo é não nulo aqui, caiu em elipsoide e hiperboloide. Está em elipses e hipérboles. É de se esperar que agora, quando você tiver alguma coisa nula aqui, apareçam paraboloides. Então, vamos olhar o caso. Do ponto de vista da função, né, fica mais difícil. Na verdade, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte, né? Você está olhando uma função de R3 em R e você está olhando para as superfícies de nível dela, né? Bom, então aqui, digamos que alguém aqui é nulo. Então, digamos que esse cara daqui é nulo. Se esse cara é nulo, esse daqui não desaparece, a menos que o A3 seja nulo mesmo. Tá? Bom, se o A3 for nulo, você fica com uma equação em x1, x2, que vai dar uma cônica no plano x1, x2. Só que como o x3 é livre, você tem um cilindro em cima dessa cônica. Tá? Então, quer dizer, vamos dizer, se você supuser aqui que lambda 3 igual a zero, você já tem o caso A3 igual a zero, cilindro. E aí você tem todos os cilindros possíveis, cilindro elíptico, cilindro parabólico, cilindro hiperbólico, cilindro em dois planos. Hã? Não, pois é, você pode ter, não, mas olhando para a cônica correspondente a isso aqui, pode ser elipse, hipérbole, parábola, par de retas paralelas, reta, par de retas concorrentes, ponto, conjunto vazio. Então, na verdade, você já vê aqui que esse negócio aqui pode dar, além dos cilindros em cima das cônicas tradicionais, pode dar um plano, dois planos paralelos, dois planos concorrentes ou uma reta. Ou conjunto vazio. Quer dizer, quando isso aqui der um ponto, em cima dele sobe uma reta. Tá? Então aqui, cilindros com cônicas como geratrizes. Quer dizer, todos os possíveis. Então podemos supor
que o A3 é diferente de zero. E aí você vai ficar... você pode engolir o A1 aqui, o A2 aqui, ficar com A3, e aí você vai ficar com uma coisa do tipo lambda1, y1 ao quadrado, mais lambda2, y2 ao quadrado, mais A3, vamos chamar o x3 de y3, igual a j, deixa o j virou, menos j virou j. De novo agora, depende aqui, talvez, desse sinal, né? Tá? Quer dizer, lambda1 e lambda2, que são supostos aqui não nulos, podem ter o mesmo sinal ou sinais diferentes. Quer dizer que você vai ter, na verdade, você vai ter a situação assim, né? Y1 ao quadrado mais Y2 ao quadrado mais Y3, porque aqui também eu posso, na verdade, eles terem o... Bom, aqui é mais ou menos, né? Não sei se aqui, vamos botar assim, mais ou menos Y3 igual a J, quer dizer que o Y3 vai ser igual a J mais ou menos Y1 ao quadrado mais Y2 ao quadrado. Se você chamar isso aqui de R2, quer dizer, se você pensar assim, Y3, Y1, Y2, R aqui, né? Isso aqui é uma, em qualquer circunstância, é uma parábola, né? Tá legal? Quer dizer, ou o Y3 ou é uma coisa assim, ou é uma coisa assim. Como pode rodar, você tem um paraboloide de revolução, que não é um paraboloide de revolução, porque, na verdade, ele foi achatado. Né? Quer dizer, então, aqui você pode ter lambda1... Bom, se os dois fossem negativos, também não tinha problema, né? Porque o... Tá certo? Quer dizer, aqui você sempre pode... Quer dizer, é como se você dissesse, deixa esse mais ou menos Y3 assim, né? Faz assim, quer dizer, isso é igual a A3, Y3 mais J, o A3 mudou de sinal, mas ficou com o mesmo nome, né? Então você tem Y3 igual a isso daqui dividido por A3, que pode ser mais ou menos isso, mais o J. Então, ou é assim ou é assim. Então, é um paraboloide. Né? Lambda1, lambda2 maior que zero. Paraboloide. Tem que ter uma cela em algum lugar, né? Ah, bom, lambda1 e lambda2 diferentes devem dar uma cela, né? Quer dizer, quando lambda1 e lambda2 tiverem sinais diferentes, quer dizer, agora aqui, se lambda1, lambda2 for menor que zero, você vai transformar isso numa coisa assim, né? Então aqui você vai ficar com... pode absorver esse A3 aí, né? Quer dizer, Y3 vai ser alguma coisa do tipo Y1 ao quadrado menos Y2 ao quadrado mais J. Aliás, o J você pode engolir no Y3, né? Tá? Quer dizer, o Y3 menos J vira Y3 só. Então, eu estou fazendo uma análise bem qualitativa, né? Assim, eu estou eventualmente fazendo a menos de mudanças de escala nos eixos, é isso. Então, isso aqui é uma cela.
Quer dizer, você vai ter o y3, aqui se você tiver o y1 aqui e o y2 aqui, nessa direção você tem uma parábola assim, nessa você tem uma parábola assim. Então aqui, lambda1, lambda2 menor que zero, você tem uma cela. Acho que são basicamente esses dois casos, né? E agora a gente poderia pensar o caso de ter só um diferente de zero. Você ter uma coisa assim que esse também desapareceu aqui. Bom, esse aqui desapareceu e fica uma coisa assim. Isso daqui, isso aqui é do primeiro grau, você pode fazer uma mudança de coordenadas que é a seguinte, né? No plano do x2, x3, você pode dizer, bom, isso daqui igual a constante é uma reta. Então, esses valores daqui, né? Ó, aqui, passando pela origem, é A2x2 mais A3x3, bom, igual a constante. Vamos chamar isso aqui de U. Então, usa uma coordenada aqui, ó, bota um sistema de coordenadas assim, bota U aqui e bota V aqui. Tá? Quer dizer, você tem a coordenada x1 está assim. Então, aqui você vai ter lambda1 x1 ao quadrado mais U mais J igual a zero. Entendeu o que eu fiz? Ó? Eu estou pegando o plano x2, x3 e a minha equação está sendo dada em termos de A2x2 mais A3x3, que é constante sobre retas. Aliás, na verdade é ao contrário, né? Aqui é V, aqui é U. Tá? Então, quando essa coordenada U muda, esse negócio muda. Quando a coordenada V, que é perpendicular a ela, muda, nada acontece, porque não depende de V. Então, virou uma coisa assim. Isso aqui também pode engolir. Quer dizer, então, isso aqui também. Então, você fica com, vamos dizer, y ao quadrado igual a U, mais ou menos. Tá? E isso dá uma parábola, mas com o V livre. Então, é um cilindro. É um cilindro parabólico, que já estava incluído nos casos anteriores. Tá? Quer dizer, para cada... Aqui, ó, o lambda 1, x1 ao quadrado, aqui virou y2, né? U igual a y2. Então, você tem uma coisa assim. Só que desliza para cá. Então, moral da história, nós achamos lá os elipsoide, com suas variantes, conjunto vazio e ponto, os dois hiperboloides, depois achamos um paraboloide, a cela, que é uma espécie de paraboloide, né? Porque tem parábola aqui e parábola assim também. E todo o resto são cilindros com geratriz cônica. A geratriz não é diretriz, né? Confundir. Cônicas como diretrizes. Então,
vamos dizer, foi uma análise mais power, assim, mas em que eu simplesmente olhei pensei, tudo que eu obtive é a menos de mudanças de escala nos eixos, de mudança de origem, e só, porque vamos dizer, as rotações que podia haver já foram feitas no teorema espectral. Na verdade, no fim tem rotações sim, né? Porque aqui, por exemplo, eu rodei. Quando eu fiz o cilindro de base cônica, bom, eu já sei, caiu de equação de segundo grau, eu faço uma rotação, mas é uma rotação, em qualquer das circunstâncias, foi uma rotação em torno de um dos eixos. Né? Rotação especial em R3. A rotação mesmo mais complicada, que os 3 eixos têm que se mexer, que foi a escolha da base ortonormal, foi via teorema espectral. Então, essas superfícies, né, do segundo grau em 3 variáveis são chamadas quádricas. Como eu não tenho elas de memória, eu espero que eu tenha achado todas aqui, não tenha feito nenhuma besteira. Então, o teorema espectral, já, vamos dizer, a gente já tem a experiência das cônicas, agora a gente foi mais rápido. Mas é legal você fazer, o Valdeci, meu colega, fez um negócio lá no GeoGebra que você faz todas as quádricas, mexe nessas coordenadas todas, a quádrica muda. Estou achando que foi meio rápido. Que horas são? 2h40, quer dizer que eu fiz o teorema espectral de dimensão 3, quer dizer, refiz a vista em perspectiva, fiz o teorema espectral de dimensão 3 e mais as quádricas, e ainda sobraram. Bom, considerando que eu comecei atrasado, né? O que eu vou fazer agora? Bom, deixa eu ver, o que nós vamos fazer agora? O teorema espectral, a gente também pode usar ele para uma situação, não é exatamente o teorema espectral, mas uma coisa semelhante, que é para analisar as transformações do espaço que preservam distâncias, que são chamadas isometrias. Porque isometria, né? Pensa uma transformação, pensa no caso da transformação linear primeiro. Pensa uma transformação linear no espaço, que preserva distâncias. Então, como o zero fica parado, um vetor pode rodar e tal. Se ele for um autovetor, o alto valor só pode ser 1 ou menos 1. Quer dizer, uma isometria linear só pode ter 1 ou menos 1 como autovetores. Então, você pode analisar por aí. O caso que você tem um autovetor real, então, se ela tem um vetor, digamos, autovetor 1, ele ficou parado e o plano perpendicular a ele pode rodar. Tem um autovetor que foi em menos ele, e aí o plano perpendicular a ele também pode rodar. O interessante é que uma isometria, né, como é uma transformação, deixou a origem parada, linear. Aliás, será que uma isometria que deixa a origem parada é linear? Primeira pergunta, né? Porque se não for linear, eu não posso falar nada de autovetor. Então, questão. Você tem uma F de R3 em R3 e supõe que F de 0 igual a 0. Senão ela não tem chance de ser linear. Né? E que a distância de F de U a F de V é igual à distância de U a V, para todos U e V. Então a questão é: será F linear? Vamos ver, será que a gente acredita? Será que
Será que dá para acreditar que é linear? Meio, vamos dizer, imagina que você tem aqui um cara, tá aqui o 0, aí tem aqui o U. Aí o U virou alguém aqui, F de U. Bom, esse cara que está aqui, ele tem que ficar a mesma distância de U, né? Então pode estar por aqui assim, mas ele tem que estar a mesma distância daqui, né? Aí não tem jeito, tem que vir para cá mesmo, né? Não é porque essa distância aqui só acha esse cara aqui. Não, se só rotacionar dá certo. Não, mas eu estou dizendo, será que eu posso garantir que só do fato dela preservar distâncias e manter a origem fixa, que ela é linear? Entendeu? Essa é a minha pergunta. Então, pelo menos dá para ver, né, que se você tem uma reta aqui, a imagem dela vai ser uma reta aqui, né? Quer dizer, na verdade dá para pensar assim que f de TU vai ser igual a TF de U. Mas eu queria provar isso algebricamente. Estou raciocinando geometricamente só para... Também pensando em termos de triângulos, né? O que acontecerá se pensar assim, ângulo reto, você tem dois caras formando um ângulo reto, aí eles se transformam, um aqui, outro aqui. Bom, essa distância aqui tem que ser preservada, né? Então o ângulo reto vai ter que ser preservado. Será que ângulos vão ser preservados? Quer dizer, será que se ela preserva distâncias, ela preserva ângulos? Porque se ela preservar distâncias e ângulos, ela vai preservar produto escalar, né? Então, pergunta assim, será que dá para provar que ela preserva o produto escalar? Só pelo fato de preservar a distância? Né? Vamos pensar assim, quer dizer, será que você, pensando agora meio algebricamente aqui, quer dizer, será que, porque você tem assim, né, f de U, quer dizer, f de U menos f de V, f de U menos f de V é igual a U menos V, U menos V. Então aqui você vai ter f de U ao quadrado mais f de V ao quadrado menos 2f de U f de V. Em prova é muito tradicional, assim, no primeiro curso, ninguém multiplicar isso como se fosse um produto e aparecer f de U, f de V como se fosse produto de dois números. Mas isso daqui é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado menos 2 UV. Ganhamos, hein? Porque como zero está parado, isso daqui é igual a isso é igual a isso. Então, cortou. Preserva produto escalar. Legal. Mas será que ela é linear? Será que f de TU é TF de U mesmo? Sei lá, a gente pode tentar coisas, pode começar a tentar umas coisas assim, né? Sei lá,
Será que funcionaria se eu fizer f de tu menos t f de u? Fizer o produto escalar por ele mesmo. Será que vai dar alguma coisa? Quer dizer, vai dar f de tu ao quadrado mais t2 f de u ao quadrado menos 2t f de u f de tu. Bom, a norma de f de tu é a norma de tu, né? Tá certo? Então aqui você tem t2, norma de u ao quadrado, aqui também. Isso daqui é menos 2t, aqui é norma de u, norma de tu. Zero. Viu a álgebra? Estou adorando a álgebra agora. É engraçado, né? Tá certo? Eu comecei olhando lá geometricamente e tal, parece que é e tal. Aí botei na álgebra aqui, já dei 2 e pão já. Estou na semifinal. Né? Então, quer dizer, preserva o produto escalar e f de tu é igual a tf de u. Será que se for direto no f de u mais v menos f de u, f de v, será que vai ser tão bom assim? Será que se a gente fizer f de u mais v menos f de u menos f de v, f de u mais v menos f de u menos f de v, vai dar f de u mais v ao quadrado mais f de u ao quadrado mais f de v ao quadrado. Ui, tem um monte agora de coisas, né? Mais o quê? Mais 2f de u f de v menos 2f de u f de u mais v e menos 2f de v f de u mais v. Então isso aqui vai dar norma de u mais v ao quadrado, mais norma de u ao quadrado, mais norma de v ao quadrado, mais 2uv, menos 2u mais v, menos 2v u mais v. Tenho fé aí, né? Aqui a gente tem... Aqui tem menos 2, quer dizer, aqui vai ficar com menos esse, e morreu esse. Esse daqui morreu aqui com esse todo agora, né? Aí, menos esse, e morreu esse, e deu zero. Então, se você tem uma transformação do... Aliás... Onde eu usei que estava em R3? Lugar nenhum. Quer dizer, na verdade, se você tiver um espaço vetorial com produto interno e tiver uma transformação que preserva distâncias e mantém o zero fixo, ela é linear. Embora seja um resultado geométrico, é álgebra pura. Então... já estou feliz assim, para começar, né? Se não mantiver o zero fixo, talvez a gente possa
dar um jeito, né? Porque você pode fazer a sua transformação, dizer assim, pega o f de 0, deu tanto. Aí você diz, não, mas eu vou botar o 0 nesse tanto. Quer dizer, entendeu? Se você tiver f de 0 igual a A, você faz G de U igual a F de U menos A. E agora ela continua preservando distância, porque eu só subtraí A de todo mundo, né, e está levando 0 em 0. Então dá para analisar essa G aqui e depois dizer que há menos de uma translação. Então talvez a gente possa começar, né, pensando em transformações lineares que preservam distância. Quer dizer, a gente não está perdendo grandes coisas se a gente pensar transformações que preservam distâncias e trocar por transformações lineares que preservam distâncias. E aí a gente pode pensar dessa coisa, do ponto de vista dos autovetores, até que essa coisa do polinômio característico, daquele determinante, não sei o quê, né? A gente sabe que quando aquele negócio tem uma raiz, você tem um autovetor. Se eu estou em R3, agora sim, vamos estar em R3, estou em R3, então toda transformação linear em R3 tem um autovetor. E no caso de ser uma isometria, esse autovetor só pode ser 1 ou menos 1. Então, você tem autovetor 1, e aí você tem um eixo que está parado. E o plano perpendicular a ele está invariante. Né? Nesse caso, por ser uma isometria. Né? O cara que está no plano não pode sair do plano. É trivial isso? Acho que é, né? Assim, porque a isometria preserva ângulos, né? A gente acabou de ver que ela preserva ângulos. Então, beleza. Então, você tem esse cara, e aí esse plano, o que ele pode fazer? Ele pode rodar. Uma isometria no plano com 0 na origem pode rodar. Ou então, pode fazer... Né? Que ela poderia fazer uma coisa assim, né? Quer dizer, ela pode ser uma coisa assim, cosseno θ, seno θ, aí o outro pode ser seno θ, cosseno θ, ou pode ser assim, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Isso daqui é uma rotação. Isso daqui é o seguinte, né? Tem um cara aqui que veio para cá, né? O E1 fez isso, e o E2, em vez de vir para cá, veio para cá. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, que se você botar uma reta aqui assim, na metade do θ, esse cara refletiu aqui e esse daqui refletiu aqui. Então, é uma reflexão. Então, quando você tem uma isometria no plano, ou ela, uma isometria linear, né, ou, vamos dizer, uma rotação que inclui todo mundo ficar parado, ou uma reflexão. Quando você tem uma reflexão, você tem um cara que fica parado e outro que vai menos ele. Então, na verdade, você tem um autovetor menos 1 e dois autovetores 1. Tá? Então, vamos dizer, seria esse cara está parado, esse está parado e aqui está parado. Então, é uma reflexão em torno de um plano. Tá? Então, se você tiver um autovetor 1, o que você vai poder ter é identidade, que é uma rotação de 0, ou uma rotação em torno do eixo desse autovetor, ou uma reflexão através de um plano que passa por esse autovetor.
Bom, e se você tiver um autovetor menos 1? Bom, aí você tem o autovetor menos 1 e o plano perpendicular a ele está invariante. Então, o rodou, então você teria realmente uma reflexão com uma rotação aqui, né? Oi. Eu tenho um gráfico no site Faculdade Técnicas que é sobre o polinômio. Polinômio característico. Valores da matriz de rotação 2D. E aí ele é uma parábola, né? No segundo grau. E aí ele só tem raiz nos ângulos lá no tipo de pi. E aí quando você coloca tipo, o ângulo para ficar mudando, o ângulo de rotação, a parábola fica pulando assim entre o menos 1 e o 1. Uhum. É fofinho. Ah, legal, podia Se quiser, eu te mostro. mostrar. Quero. Quero ver. Tá, mas de qualquer maneira, retomando, se você tiver autovetor menos 1, ou realmente tem menos 1 e rodou, ou se você tiver menos 1 aqui, menos 1 ali, ou vamos dizer, ou é assim ou menos 1 com outra reflexão. Então você tem, na verdade, você vai ter um vetor que vai ficar parado e 2 que vão refletir. Mas quando o E1 reflete e o E2 reflete, você rodou de π. Então, cai na mesma coisa. Né? Tá? Então, no final das contas, a gente ficou com rotação, reflexão em torno de um plano, ou reflexão em torno de um plano com rotação. E, bom, a gente pode ter mais alguma coisa, incluindo lá a translação. Na verdade, a translação tem que ser incluída de uma maneira mais esperta, porque, por enquanto, é meio chato, né? Porque você fez tudo isso e depois você pode transladar. Não é ruim, mas pode se melhorar. Né? Porque, na verdade, você tem casos de isometrias que deixam algum ponto parado. Se você tiver algum ponto parado, ele pode ser a sua origem. E aí você trabalha ali. E pensar exatamente em que situação você pode ter uma isometria em que nenhum ponto fica parado. Que seriam realmente os casos, um caso a mais para considerar. Mas vou parar aqui hoje, então. Né? E rapaz, que eu já fiz essas coisas cônicas, quádricas. O que eu tenho no meu programa agora? O teorema espectral, acho que eu tenho que avançar pelo teorema espectral. Falta muito tempo a nossa prova ainda, né? Nossa prova é semana que vem? Nossa prova é semana que vem ou só na outra? Caramba! Hã? Pô, vocês têm que fazer mais perguntas, senão pô, a matéria vai avançando. Daqui a pouco, sei lá, vou ter que dar o curso de álgebra linear 3. Não, mas está nos meus planos, de qualquer maneira, porque esse curso está meio ele vai paralelo ao cálculo 2 e a álgebra linear 2. Então, eu fiz uma incursão, né? As curvas parametrizadas e tal, e agora as quádricas, as cônicas, ainda tem uma relação com o curso de cálculo, né? O Fábio está estudando formas quadráticas, coisas assim. Daqui para frente, a tendência vai ser a gente voltar para a álgebra linear e fazer uns teoremas de álgebra linear aí, que talvez o Hamid não tenha tempo de fazer. Vai ser o teorema espectral, a SVD, a forma de Schur, o teorema de Cayley-Hamilton e tal. Está previsto? Bom, a SVD já dei a primeira versão. A SVD é o mais fácil, pô. É o teorema assim mais... Bom, tá bom.